Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do Hora é Essa. Hoje temos connosco o Pedro Miguel Ribeiro. Pedro, diz lá olá às pessoas. Olá às pessoas. Foste muito literal. Sim, Assim, senhor. muito literal. Sim, Sim. senhor. Mesmo a puta, né? Olá às pessoas. Pronto, foi muito mesmo de pessoa que percebe deste assunto. Pode ser uma coisa mais colocada, tipo, olá às pessoas. Ui, até fiquei um bocado molhado agora. Pronto, para quem não conhece o Pedro Miguel Ribeiro ainda, o Pedro é daquelas pessoas que tem poucos trabalhos. Poucos. Portanto, o Pedro já foi ator, ou é ator, apresentador, humorista, locutor de rádio, argumentista, dobrador de vozes de filmes de animação. Confere. Eu li algures que tu já fizeste alguns trabalhos de animação, não é? De dobrar vozes de animação, e um deles foi no Gru. No Guru Mal Disposto 3, exatamente. Fazia o vilão, que era o Balthazar Bratt, que quem viu o filme deve saber, era assim um tipo com um mulete horrível, com um bigode, com chumaços, um fato lilás com chumaços, que falava do género: vou-te apanhar, Gru, nem que seja a última coisa que eu faça! Era mais ou menos o trademark dele, era falar assim. E o privilégio era que no original a voz dele era feita pelo Trey Parker, do South Park. Opa. E, portanto, estar a fazer uma personagem que foi feita por ele, porque normalmente nos originais, quando eles dobram, já estão a criar a personagem. Ou seja, o original, às vezes, os desenhadores desenham sobre a voz. Ok. Não é? O que significa que aquela personagem, em grande parte, é criada pela própria voz do Trey Parker. É um privilégio, pá. Nem acredito que fiz isso. Opa, e o privilégio para mim, que tive aqui uma performance tão boa. Já tinha cá tido o Pedro Catalamora a cantar fado, se não me engano, num dos quaisquer episódios. E foi desastroso. E agora tive-te a ti a imitares um dos vilões do Gru, que é um filme daqueles muito bonito. Acho que já vi o primeiro. É uma peça que eu tenho no meu currículo. Ver os Grus. Vou ter que ver os Grus todos, não seja quando o meu filho crescer mais um bocadito. Olha, para além do Gru, o que é que tu fizeste mais agora em termos de animação? O primeiro que eu fiz E se quiseres fazer mais vozes à vontade? Acho que houve pessoas que se assustaram no primeiro, que estavam a passear o cão, ou estavam na casa de banho. Sim, estava a ouvir. Não, e estavam com um determinado som, depois apareceu a tua voz e lembro-me de fazer o Smurf dos óculos, que falava mais ou menos assim desta maneira, no Smurf e as aldeias dos Smurfs, fazer uma voz assim muito coloquial, muito rápida, de uma pessoa que estuda muito e sabe muita coisa e depois fala muito rapidamente para explorar os seus conhecimentos. Depois tu és o Smurf dos óculos. O Smurf dos óculos. Eu adoro, agora sou fazer velho, eu adoro os trunfos, pá. Então, os trunfos, diz-se trunfos, tens desde razão. miúdo. Não, para mim na minha cultura era os trunfos. Os trunfos é sempre os trunfos. E desde banda desenhada, desenhos animados, portanto, conhecer o tipo dos óculos para mim é um orgulho imenso. Não estava à espera hoje acordar para conhecer os trunfos dos óculos. Acho que o filme se chama Smurfs e a Aldeia Perdida. E foi o segundo que eu fiz. O primeiro foi mesmo o Gru. Depois, o Peter Rabbit eu faço do Sr. Thomas McGregor, e aí é giro porque é animação, não é animação, portanto é imagem real. É um desafio maior quando fazes dobragem em imagem real, porque os batimentos da boca têm que ser muito mais precisos, o texto é adaptado às vezes em função de como é que a pessoa está a falar, às vezes a diferença entre uma frase estar bem feita e mal feita é meteres uma interjeição, uma respiração numa altura em que não estavas a pensar fazê-lo. E aí também é um privilégio que estou a dar a voz ao Donald Gleeson, que é um ator que eu gosto bastante, que acho que foi completamente desperdiçado nos últimos filmes do Star Wars. Era a melhor personagem que lá havia, de longe. Sem dúvida. E aquele discurso que ele faz às tropas. Nos últimos filmes de Star Wars... É uma miséria. É uma desgraça. Eu gosto... o Star Wars eu gosto quase sempre. Né? Metem-me lá umas naves e um Chewbacca e uma pessoa gosta. Exato, tens razão. Mas comparado com o auge do Star Wars, fica sempre aquele amargozinho de boca. Sim. Já lá voltamos. Estamos aqui a divagar um bocado, mas é um bocado isso. Divagar, achas? Divagar se vai a longe. Mas são essas personagens e depois há mais. E há o Homem-Aranha. No Universo Aranha. E esse aí... Tinha que falar do Spider-Man também. Sim. No Homem-Aranha Universo Aranha há vários Homem-Aranhas. Eu sou logo o primeiro. O Peter Parker original. Porque depois há várias declinações. É daqueles primeiros filmes a explorar bem a cena do multiverso. Sim. E o primeiro Peter Parker sou eu. Já não lembro bem das frases, mas qualquer coisa do género... Olá, o meu nome é Peter Parker. Eu fui mordido por uma aranha radioativa. Esse género de coisa, assim, falar com esta localidade. Acho que eu tenho uma sobrinha que é uma grande fã do Spidey.
e que quando eu lhe contacto estive ao pé do primeiro Spidey do multiverso, que ela vai surtar por completo. Opa, esse aí, olha, é um miligrama de Oscar que eu tenho lá em casa, porque esse filme ganhou o Oscar, de facto. Opa, É um miligrama que eu tenho, um miligrama. Um bocadinho mais, cara. Não sejas Não, tão- não, não sejas- é um sejas tão- miligrama. À não proporção, sejas não é um miligrama. Eu não fiz nada, quer dizer, só dei a voz àquilo na versão portuguesa. Eu gosto mais que eu que só vi. Muito Olha, bem. para além de tudo isto, Pedro, também escreves. Sim. Já lançaste agora não, em março de Não, foi em 2025. março de 2025. O teu primeiro livro, que é A Última Ilusão. Mas também já tinhas muita experiência de escrita na televisão, no teatro. Sim. Até li algures que eras um dos argumentistas do Festival da Canção. Sim. Como assim? O que é que tens de escrever para ser argumentista do Festival da Canção? Muita coisa, então. A partir do momento em que aquilo era apresentado pelo Vasco Palmeirim, pela Filomena Cautela e pela Inês Lopes Gonçalves, muita coisa, porque deixa de ser És só... tu que escreves o que eles vão dizer, no fundo. Linhas orientadoras. No caso, trabalhando com esses três apresentadores, para ser franco, fazes parte de um coletivo. Ou seja, eles têm tantas ideias e são tão bons individualmente que aquilo não se trata propriamente de escrever o guião que eles vão dizer, porque eles têm um montão de ideias próprias. O que acaba por acontecer é mais um trabalho de alfaiate pronto a vestir. Ok. Ou seja, numa reunião criativa eles dizem 3, 4, 5 ideias espetaculares. E tu tratas de fazer o pronto a vestir, ou seja, ok, o que vocês disseram na reunião tem este aspecto num guião. E a partir daí eles trabalham, cortam, metem mais coisas, alteram, ou seja, é um coletivo. Mas a verdade é que aprendes imenso a fazer esse trabalho e é a melhor maneira que tínhamos de produzir os espetáculos que acabámos por produzir no Festival da Canção. A minha ligação ao Festival da Canção começa em 2017, precisamente quando o Salvador Sobral ganha. O primeiro ano daquela reviravolta que a RTP deu ao Festival da Canção, na altura o projeto muito liderado pelo Nuno Galopim, pelo Nuno Artur Silva, pelo Henrique Amaro, pelo Gonçalo Madail também. Portanto, nessa volta que foi dado, a Carla Bugalho também na parte da produção, e estou-me a esquecer de nomes, a Maria E Dias todos os Ferreira outros. e todos os outros, mas essa volta que foi dada, eu na altura escrevi o guião e aquilo ainda para mais coincidiu com os 60 anos da RTP, se não me engano, era uma data redonda qualquer. Portanto foi assim uma mega produção no Coliseu e foi logo batismo de fogo, que eu ainda não tinha feito nada para o Festival da Canção, tinha algumas noções, gostava daquilo, já tinha feito algum daytime na RTP e portanto tinha sempre que mergulhar no arquivo para ir buscar coisas sobre o convidado de 60 ou 70 anos que ia lá à tarde e portanto tinha uma certa noção do lastro histórico que aquilo tinha, mas depois consubstanciar isso tudo num espetáculo apelou ao que eu sabia de teatro e apelou ao que eu sabia de história da televisão e depois gostaram e mantive-me lá até... Foi durante 7 anos seguidos, portanto 2017, 18, 19, 20, 21, 22, mesmo com a pandemia nós chegámos a fazer, e acho que foi em 23 exatamente que eu fiz o meu último. Até lá, cheguei a escrever músicas originais para os apresentadores cantarem, pelo menos em 2 edições, criámos números juntos, fizemos coisas às vezes quase de improviso de véspera, porque sentíamos que faltava ali uma coisa qualquer, sobretudo na Green Room, que a Inês Lopes Gonçalves faz. Havia às vezes mais, ela já tinha as ideias todas dela e depois ainda pedia mais algumas para ter assim, de arsenal, não é? Para poder usar. E havia muita coisa às vezes criada também quase de véspera para aqueles momentos específicos. Pelo caminho fiz o guião do Festival da Eurovisão que foi feito cá, em 2018, em inglês, com a Lucy Pepper e o Nuno Galopim, e consultoria criativa também do Pedro Penin e do Pedro Granger. E pronto, e foi um percurso muito giro desses guiões. E quando saí pelo meu próprio pé, porque senti que já estava a fazer aquilo há tanto tempo, que conseguia fazer mais edições, mas estava a sentir já que já estava a ter que ir ao fundo do pacote das bolachas, buscar ideias para me manter com o andamento daqueles apresentadores, percebes? E senti que não, deves sair enquanto deixas saudades e não quando deixas alívio. E às vezes é a coisa mais difícil, não é? É, saber se ir na altura certa nem sempre é fácil. É preciso bom senso. É o que o Sr. Zéfiro tenta fazer no meu livro. Exatamente, é isso mesmo. Então, se olharmos para o teu livro, não é? Já que... Não sei. Mas olha, antes de irmos para o livro, no meio de tudo isto que faço, já falta para ser canalizador. Não tem jeitinho nenhum. Pena que eu tinha ali uma casa de banho a precisar. Mas no meio disto tudo, o que é que tu gostas mesmo mais? Há alguma coisa assim que... Olha, em boa hora cheguei a isto dos livros, porque é garantidamente, a par de estar num palco, o que eu gosto mais de fazer. A vantagem é que os livros dão menos taquicárdias do que estar num palco.
Acredito. Estar num palco, já fiz montes de atuações para empresas, para público, e antes de entrar em palcos tenho permanentemente a sensação que vai correr mal. Depois estou no palco, é tudo uma magia, e no final saio a pensar como raio é que isto aconteceu. E já lá vão muitas centenas de subidas ao palco. No caso da escrita, as taquicardias ficam todas arrumadas a partir do momento em que sabes que vai ser publicado. Pelo menos no meu caso é assim. A partir daí é uma Disneylândia sem filas. É estar muito contente a ver as coisas a acontecer. Mas não tens algumas taquicardias quando vais receber feedback de leitores e aquele síndrome do impostor de será que as pessoas vão gostar, será que não vão? Síndrome É que do eu impostor tenho tenho. este depois de saber que vai ser publicado. Até ser publicado, concordo contigo, é será que vai ser? E estou agora um bocado a passar por isso com o meu próximo. Mas depois de seres publicado, eu tenho aquela de quando chega às lojas, é uma felicidade gigante, não é? Um orgulho do caraças. E é, pá, e agora será que as pessoas vão gostar? Será que não vão? Epá, eu se calhar estou um bocado mal habituado, porque até agora só me saiu um e está a correr bem. Ainda me falta aparecer a fatídica uma estrela no Goodreads, ainda me falta aparecer o fatídico este gajo não escreve nada, ainda me falta aparecer isso, com o tempo há de aparecer com certeza. E na altura logo verei como é que lido com isso. Lidarei com o meu mantra Goodreads, que é ver o 1984 e perceber que aquilo tem 100 mil gajos que lhe deram só uma estrela. Portanto, sem dúvida. Aliás, Portanto, se esse sofreu desse mal, o meu também há de sofrer. não, e é impossível agradar a toda a gente. E há malta que faz. Dentro das críticas negativas, há as críticas que são justas. A pessoa leu e não gostou pelas razões dela. E há outras que é quem não. Olha, não foi com a tua cara. Quem leu só 5 páginas. Por exemplo, Quem achou o tema esquisito ou quem se ofendeu com alguma coisa, então foi lá. pode acontecer ou tudo quem isso. queria um livro diferente do que estava ali. Sim, pode acontecer tudo isso. Mas de qualquer maneira, eu não sei, eventualmente quando isso acontecer vou ter talvez essa reação, mas até agora, como entrei de uma forma. Lá está, como entrei nisto de uma forma tão bonita. O livro nasceu de um ato de amizade, no fundo. E depois o facto de ele ser publicado foi todo ele uma agradável surpresa. Eu estou realmente só a fruir disto tudo e não fazia ideia. E talvez seja isto que mais está a pesar nesta minha avaliação tão favorável desta vida dos livros. Eu não fazia ideia que o pessoal se apoiava tanto mutuamente. Sim. Isso é das partes boas, E isso contrasta muito com os meios que eu já conhecia de antes. Não é que a televisão seja um ninho de víboras, nem que o teatro seja um ninho de víboras, nem nada do género. Porque não é, às vezes também se diz muito, esse meio é tramado e tal. Mas, não, é um meio que dá muito trabalho, há muitas tensões, tenta-se fazer muito com pouca coisa e isso naturalmente dá discussões entre equipas, etc. Sim, claro. Mas eu fui diretor de conteúdo 5 para a meia-noite durante uma data de tempo, trabalhei imenso com montes de gente nestas circunstâncias, tive um montão de discussões e hoje em dia acho que sou amigo de praticamente todos eles e, portanto, as amizades surgem à mesma, cimentam-se à mesma, tens é que estar preparado para há momentos de grande atrito, tipo os cães a ladrarem um com o outro e depois no final estão aos beijinhos. Pronto. A lamberem-se uns aos outros. Isto aqui, no caso da escrita, o que eu estou a notar é uma convivência muito sã entre uma data de autores e a puxarem-se muito mutuamente e a fazerem coisas como esta que tu estás a fazer, este podcast brilhante. Brilhante não será o adjetivo mais correto, mas... Lá está. Mas podcast pronto. Essa parte está certa. A auto-humilhação é um recurso exclusivo dos humoristas, não interessa. e lá está. Eu não estava à espera disso. Estava à espera de um meio em que os autores talvez fossem um pouquinho mais ensimismados, embora eu tivesse uma noção que talvez não fosse assim, porque, por exemplo, já conhecia a Mafalda Santos e ela não é nada assim, felizmente, mas lá está, perceber, sobretudo na editora onde estou, a entreajuda que há, o companheirismo que há, as verdadeiras amizades que se geram, isso foi uma enorme e muito agradável surpresa. Eu acho que nós, enquanto autores, partilhamos todas as mesmas dores, não é? Percebemos o quão difícil isto é. E, pá, estou 100% de acordo contigo. Aliás, eu desde que comecei a escrever um bocadinho mais a sério, nos últimos 5, 6 anos, talvez, pá, conheci muita gente que hoje em dia não são colegas, são amigos. Sim. E amigas. Exatamente por isso, é estás a dizer, esse espírito de camaradagem, podemos estarmos aqui a esfalfarmos uns aos outros, ver quem é que vende mais, quem é que vende menos, quem é que não sei o quê. Mas a verdade é que acho que foi um bocadinho também esse espírito de camaradagem e de entreajuda que faz com que o autor português hoje seja visto de forma um bocadinho diferente, seja mais apreciado pelo público, seja mais comprado, seja mais lido. Se calhar se tivéssemos todos cada um a pensar em si no seu umbigo,
calhar havia 2 ou 3 que podiam destacar, mas se calhar o resto, as fontes secavam. Portanto, eu acho que 100% de acordo contigo. Mas acho interessante que tu és um homem do entretenimento, digamos assim, do palco, como tu disseste. Sim. E o que gostas mais? Gosto de estar em casa fechado, sozinho a escrever. Não, eu gosto mais é do que acontece depois do livro estar cá fora. O escrever é essencial, mas isso é mais uma necessidade. É mais uma necessidade visceral até. A partir do momento em que a história está aqui, e tu sabes disto melhor do que eu, a partir do momento em que a história está a germinar na nossa cabeça, tu metes o despertador para as 7 e acordas às 5. É visceral. Sim, eu acordo às 5, mas agora não é por causa do livro, é por causa da criatura que está a dormir lá. e é quando não é antes das 5. Mas sim, mas percebo perfeitamente o que estás a dizer. Sim. Pá, é uma necessidade visceral. Eu, quando estou em pleno processo de escrita, em pleno processo de desova, como eu costumo chamar-lhe, é incontrolável. É incontrolável. Dou por mim, estive um dia inteiro a escrever e não dei conta. Mas a parte depois, quando o livro está cá fora, essa é uma completa fruição. É perceber o que as pessoas acham, trocar impressões com elas, aquela tal frase, já não sei a quem é atribuída, de que o livro tem a vida que os leitores lhe derem. É verdade. Sim, sem dúvida alguma. É verdade. E tu vives isso com eles. Pá, isto agora pegaste em uma coisa que eu revejo totalmente. Aliás, eu tenho neste momento uma ideia para um livro. Tenho até vontade de a escrever, mas não me autorizo sequer a começar, porque eu sei que eu começando a escrever, depois só vou parar quando ele estiver escrito. Exato. E sendo um livro que vai precisar de pesquisa e neste momento da minha vida, não vou meter aí. Porque é como estás a dizer, não consigo escrever 2 capítulos, depois escrevo só o terceiro quando tiver tempo. Pá, não, eu tenho que escrever tudo de seguida, digamos assim. Se não for todos os dias, tem que ser quase todos. Claro. E neste momento não dá. Mas eu percebo essa... E estruturas tudo antes? Eu estruturo tudo antes, ao pormenor. Eu também, eu é igual. É meio obsessivo mesmo, até às vezes. Depois, pelo meio, as personagens decidem escavacar tudo o que eu planeei. Depois, mas o grosso, o esqueleto está ali, mas sim, ao longo, porque lá vais mudando de coisa, obviamente, vais acrescentando, e eu gosto de acreditar que é para melhor. Sim. Mas eu às vezes perco 1, 2 semanas também a fazer isso. É estruturar aquilo tudo, está que faça tudo sentido. Portanto, eu quando vou começar a escrever já sei como é que vai ser o livro todo, ou quase todo. Olha, Pedro, falando da última ilusão então. Bora. Tivemos aqui um maior preâmbulo de sempre do episódio do Ores. Isto era preâmbulo. Preâmbulozinho. Mas valeu a pena porque falámos com os trunfos de óculos e com o Spider-Man. Última ilusão, Pedro. É um livro profundamente original e diferente daquilo que podemos encontrar no panorama nacional. Pode ser bom e pode ser menos bom para a malta já os queiram comprar sempre o mesmo. Sim. Porque pode não ser o livro mais indicado. Quem quer experimentar algo um bocadinho diferente, mas eu acho que vale muito a pena arriscar. Portanto, o teu livro te fala do Zéfiro, disse bem o nome, não disse? De Zéfiro, sim. Que é o melhor ilusionista ou o maior ilusionista do mundo, por acaso é português. Sim. Tipo Cristiano Ronaldo da magia. Olha, boa. Mas com mais bom gosto porque não vai a reuniões com o Trump. Sim. Excelente, já gosto mais do Zéfiro. Sim, exato. Ele vai reformar-se. Quer dar um último espetáculo em grande. Eu acho aqui uma coisa gira, que é no seu teatro, o Teatro da Sociedade, o Teatro Circo que existe mesmo, não é? Sim. Na cidade de Braga. E depois o último espetáculo não corre, digamos, como ele queria, porque uma das pessoas que desapareceu, que fazia parte do número, depois não aparece. Não aparece mais. Isso a mim, pelo menos, que é o gancho para a história, puxou-me logo. Quem está à espera de uma história de magia ou com sobrenatural ou com vamos agora acontecer coisas mágicas, não tem magia nenhuma, tudo é explicado, essa parte eu gostei. Então, eu não vou ler porque eu não gosto, fantasia não é para mim, não é um livro de fantasia e mais do que se calhar até um thriller, é um livro de relações humanas. Sim. Porque e depois é uma das perguntas que eu te vou fazer mais para a frente, tu pegas aqui em assuntos sérios, uns dás uma pincelada, outros dás uma pincelada bastante profunda. E eu acho que é um livro que é viciante, tu queres ver quem é que são aquelas personagens, o que é que elas fizeram, porque é que foi assim, mas ao mesmo tempo queres perceber um bocadinho melhor sobre aqueles assuntos e os traumas que os levaram a fazer aquele tipo de coisas. O que a mim me aconteceu, eu gosto de fazer este exercício quando acabo de ler um livro, acabei de ler o teu livro e pensei que, não concordo com as ações dos personagens todos, mas são ações humanas? Havia pessoas a fazer aquilo? Havia, acho que sim. Acho que havia muita gente que se calhar iria reagir como o Zéfiro, como o Miguel, como o Paulinho ou Zé Paulo. Portanto, eu acho que para mim, falo por mim, eu quando estou a escrever um livro com personagens, não é? Quero que elas sejam humanas. Não é? Aquelas personagens são sempre muito boas ou sempre muito más, são um bocado esquisitas. Eu gosto de construir personagens humanas e eu acho que é difícil. Porque temos que ler, temos que conhecer muito da psique humana. Acho que isso conseguiste muito bem. E parabéns por isso.
Uma das coisas que os leitores que me recomendaram o livro, por exemplo, dizem que gostaram muito da voz cinematográfica que o livro tem. Sim. Tu até misturas O guião. o guião com o livro, achei isso muito, muito engraçado e muito giro. Pá, de que forma é que a tua experiência com o teatro, com a televisão, com a rádio, influenciou A Última Ilusão? Conta-nos lá um bocadinho. Bom, completamente. Influenciou completamente. Sem me esquecer de responder à pergunta, eu tenho que agradecer este elogio todo com troca de galhardetes. Eu estou a ler Os Bastardos de Hitler deste senhor, do Francisco Ramalheira, e estou a meio, quase praticamente, e nunca vi tanta ternura e tanto terror tão habilmente juntas nas mesmas páginas. E falando de uma abordagem original às coisas, também está aqui uma, porque ele vai buscar um período da história da humanidade que passa despercebido e não devia. E é de facto um excelente livro, eu estou a adorar e já falo melhor sobre isto mais à frente. Não precisas, que o episódio não é sobre Mas sobre tinha que dizer coisa. isto, tinha que dizer isto. Agora, relativamente à influência dos guiões, a escrita do livro é completa, porquê? Porque ele nasceu como um guião de cinema. O livro nasceu mesmo como um guião de cinema. Mas para tu pensaste em que isso transformaste em filme logo ao início? Inicialmente okay. Nasceu como guião de cinema, ou seja... E dava um grande filme. Dava. Um amigo meu é realizador, está apostado em fazer um filme, andava à procura de uma história, não a encontrava, queria um thriller que não fosse propriamente um policial, não a estava a encontrar. Eu encontrei-me com ele um par de vezes, falamos, etc. E depois, nessa altura, eu pensei, este gajo está quase a fazer anos, vou-lhe oferecer uma sinopsezinha. E aconteceu uma coisa que ainda não tinha acontecido. Eu tinha metido na minha cabeça, porque eu passei muito tempo da minha vida a escrever coisas para caixas pequeninas. Estas 3 horas de vídeo tem que dar uma peça de 5 minutos. Esta ideia toda tem que ser resumida num filme de 3. Eu passei a vida a sintetizar. Meti na minha cabeça que dificilmente ia conseguir escrever uma coisa estruturada, de trama longa, com esses desenvolvimentos todos. Acontece que a ideia foi muito forte. Surgiu-me num contexto muito favorável, porque o irmão deste meu amigo é o Mário Daniel, o mágico. Okay. Eu conversei com ele sobre a ideia que me tinha surgido. O e se surgiu-me logo, que é e se o ilusionista fizesse desaparecer uma pessoa e ela não aparecesse mais? Tinha esta pergunta, sabia que era forte. E depois agora, entretanto, a descobrir porque raio que isto aconteceu. Não é? Discuti a ideia com ele, vi que isto tinha pernas para andar, comecei a burilar a ideia e no espaço de 3 dias escrevi uma sinopsezinha que afinal de contas tinha 20 páginas. E depois mais um dia escrevi e já tinha 70. E depois pensei, ok, não, esta história está-te a puxar. Portanto, diz ao teu amigo, chama-se David Mendes, que vais enviar-lhe isto, daqui a uma semana envias-lhe a prenda de aniversário dele e escreve. Passada uma semana enviei-lhe metade do guião todo e até ao final do mês enviei-lhe toda a outra metade. Ou seja, ele nasceu como guião de cinema. E pronto, e agora isso segue o seu curso, eu não sei se vai dar filme, se não vai dar, eu sei que ele quer fazer, não sei se vai conseguir, se conseguir ótimo, mas isso agora está com ele. Há sempre a questão dos financiamentos, exatamente, para a parte do cinema, não é? Mas, enfim, vamos ver. Há muitos projetos que morrem por causa disso. Ele é tão persistente que acho que vai conseguir. Esperemos que sim. Por acaso eu acho que este filme, para isso, este livro dava é muito visual e dava um bom filme. E, inclusive é curioso como neste livro o facto de pensar numa coisa realizável como filme em Portugal condicionou de forma favorável a narrativa, ou seja, eu localizei grande parte da ação toda no mesmo local. Sim. Quase tudo se desenrola naquele tempo no Teatro Circo. Há flashbacks e tal, mas são todos para zonas geográficas relativamente próximas e, portanto, tudo aquilo está montado de forma a que seja execuível. Se calhar até fácil de gravar, não é? Os dias, etc. Sim. A parte que se passa em Espanha no final. Pensando numa lógica de produção, que é uma coisa que eu estou minimamente habituado, tu podes no mesmo dia gravar, imagina, 2 decors diferentes já. Percebes? Ou num espaço de uma semana dentro do Teatro Circo ou 2 semanas dentro do Teatro Circo, gravar quase tudo do filme. Por exemplo, não é? Mas depois o que acontece é que, ao pensar dessa maneira e ao ter um guião todo pronto, eu depois olhei para aquilo e pensei, cá está, fizeste uma coisa que achavas que não conseguias. Está aqui uma trama longa, uma longa-metragem, uma coisa escrita do princípio ao fim com uma trama complicada. E se transformasse isto em livro? E aí é que eu descobri a magia toda da coisa, que é transformasse aquilo que é uma didascália de guião, que eu estava habituadíssimo a fazer, os textos de guião ou de teatro, eu costumo dizer que são um bocado massa folhada. Ou seja, são diretos, não tipo, são literários. Sim. Didascália, que é uma descrição que tem que ser sintética, diálogo. Didascália, diálogo. Didascália, diálogo. O texto literário, o texto de um romance, trata-se de tu pegares naquilo que seria didascália, do género João e Miguel entram no Teatro Circo, não é? Sabes quem é o João, sabes quem é o Miguel, sabes onde é o Teatro Circo, está arrumado, isto para um realizador serve de indicação. Claro.
Num romance, tu não fazes isto. Num romance, tu tens que dar nuances, tens que dar matizes, tens que perceber que dia era. Estava frio, estava calor. Como é que era o semblante do João e o do Miguel quando entraram? O que é que estava a pensar um e outro? Tinham saudades daquele sítio? Aquele sítio trazia-lhes traumas? Como é que isto que estás a escrever agora se liga com o que estava na página 30? Como é que vai dar presságios para a página 150? Então tudo isso foi surgindo à medida que eu estava a transformar o guião em livro. E aí eu acho que descobri o verdadeiro prazer deste tipo de escrita. E por isso é que com o passar do tempo eu depois fui deixando, tipo, estás a ver quando se fazem aquelas garagens e descobrem ruínas romanas. Sim. E deixam lá uns vidros para mostrar as ruínas romanas que sobram. Pronto, eu fiz isso com os pedaços de guião no meu livro. Eu, a certa altura, quase tudo aquilo já era texto literário. Não. Este aqui eu deixo este pedaço de guião para recordação, este também deixo para recordação. Acho que ficou muito giro. É diferente, não é? Yeah. E daí ter esta pergunta, e acho que sabendo o teu background no teatro também, porque lá está, passa-se um teatro, pá, eu acho que fez todo o sentido aparecer ali partes de guiões de teatro que se fundiam bem com o texto. Se houver alguma croma, cara, isto é de teatro é para a parte, não, é para ler tudo. Sim. Não faz mesmo parte da história, não é para passar à frente, não é uma paginação diferente, é mesmo, é mesmo assim. Olha, outra questão. Primeiro fazer aqui um pequenino à parte, se calhar. Eu estou com uma espécie de gripe. Sim. Pronto, portanto... até o Pedro, sendo um homem da rádio, eu achei que era uma homenagem que lhe fazia ter aqui uma sonoplastia especial. Portanto, volta e meia só virem um cafum. Um suíno a tossir sou eu. Francisco, porque é que não tiras depois no pós-produção? Dá muito trabalho. Exatamente. Portanto, fiquem com as respostas... Naturalidade acima de tudo. Maravilhosas do Pedro, regadas com a minha tosse, que eu acho que é algo que só encontram aqui. Pedro, olha, o teu livro anda muito entre o presente e o passado, no fundo. Aliás, eu acho que as passagens do passado, para mim, foram aquelas que devorei com mais voracidade, porque é quando tu percebes o que é que está por trás de tudo aquilo. Já percebi que és um autor que planeia tudo ao pormenor também. Tento, sim. Best is Forever. Como é que conseguiste planear tudo, os acontecimentos todos, para que no final tudo batesse certinho? Foi difícil? Deu-te algum trabalho? Deu muito gozo? Deu muito gozo. Já ouvi... Deu mesmo muito gozo. Ajudou muito a falar com a minha mulher, porque tem um sentido de observação muito forte e vê muitas séries, vê muito mais do que eu. É a minha consultora de séries, porque eu não tenho tempo para ver. Eu já nem tenho tempo para ver jogos de futebol, quanto mais séries. Eu ponho a dar o relato, vou ouvindo desfasadamente. Eu também perdi um bocadinho o gosto pelo futebol, mas é professor do Benfica, portanto, portanto percebe-se. Choca. Sofremos em conjunto. Vamos tornar-nos milionários. Vamos fazer um livro chamado 12 Passos para deixar o benfiquismo. Bora? Opa, olha, em termos de tipo como quem deixa o alcoolismo. Em termos de saúde mental faria-me bem. Era, não era? Porque eu quero dizer, o próximo nem vou ver e depois vejo. Sim, sim. A primeira premissa é, você não tem que ser de outro clube, basta não ser deste. Não ligar a futebol. Era uma coisa que eu gostava. Eu não consigo, está-me no sangue. É mesmo. E a Isabel, que é a minha consultora também, que também é escritora, também é professora, é a minha senhora. E também me ajuda muito, diz, mas ficas assim, mais vale não ver. Eu concordo. Em termos racionais, estás no ponto certo. Mas isto é o límbico a funcionar. E aos 37 anos fico triste quando 11 marmanjos jogam mal, e jogam mal há muito tempo seguido. Bom, excelente parênteses, mais uma vez. Continuemos. Mas estava a dizer, falar com a minha mulher ajudou muito, porque de facto, ao debateres as ideias, torna-se mais claro, se calhar, onde é que tu podes introduzir uma ou outra alteração, etc. Depois, ajuda o facto de teres as coisas minimamente planeadas, neste caso em termos de guião, porque o guião é uma escrita relativamente fácil em termos de encadeamento das coisas. Porque tu podes fazer muito placeholder. Ou seja, placeholder é quando tu não sabes o que é que aquela personagem há a dizer e metes lá uma coisa qualquer que depois mais tarde vais lá melhorar em termos de diálogo, sobretudo. E como o guião funciona muito à base de diálogo, tu consegues, através do diálogo corrido, estar a dar uma data de ideias que depois são complementarizadas pela imagem e que, portanto, funcionam para te contar a história ali no papel. Não é? Ao leres um guião, tu estás necessariamente a dar uma concessão de que o realizador há de dar os ambientes, as matizes, essas coisas todas. Mas o facto de estares a ter esse trilho para seguir facilitou muito essa complexidade da trama. No segundo livro que eu estou a escrever, não escrevi um guião de início. Eu estava a pensar fazer o mesmo exercício, mas não escrevi o guião logo de início. Preferi, e acho que é o método que eu vou usar mais vezes, fazer uma estrutura burra, ou seja, capítulo, sinopse, capítulo, sinopse, capítulo, sinopse. Mais uma bateria de personagens. Isso é a estrutura burra?
Eu chamo de estrutura burra. Então é isso que eu faço também. Pronto. Deve haver um nome técnico para isto. Não, estrutura burra parece-me altamente literário. Parece literário, mas estrutura burra. Gosto. Mas é isso. Ao teres esse planeamento, depois, quando tu tens que inserir coisas que não estavas à espera e que acrescentam imprevisibilidade, tu inseres com o conforto de saber que tens uma estrutura sólida. Nesse aspecto, se calhar eu socorri-me também do que faço no stand-up comedy. Quando faço stand-up comedy, eu costumo dizer, costumava, quando me preocupava mais com essas coisas e quando fazia mais e no final me falavam, as pessoas queriam começar, como é que se faz aquilo? E eu dizia sempre, queres fazer 10 minutos, tens de ter 20 preparados. Queres fazer 20 minutos, tens de ter 40 preparados. Queres fazer 1 hora, tens de ter 2 horas preparadas. Eu quando vou para palco, para stand-up comedy, normalmente tenho um alinhamento no chão que tem o dobro da duração do que eu vou fazer. Porquê? Porque consoante o fluxo da história que está ali a acontecer, algum estímulo que veio da plateia, alguma pessoa tem uma gargalhada muito parva, alguma coisa, tu vais buscar um gimmick qualquer que não estavas a contar usar naquela noite, mas, pau, disparas no momento e dá a sensação que, caramba, como é que ele se lembrou disto neste momento desta maneira? E as coisas estavam muito mais planeadas do que estavas a imaginar. Ao fazer uma estrutura burra ou seguir um guião como o teu, a tua linha condutora inicialmente, tu vais, quando desenvolves determinada coisa de didascália para texto literário, vais descobrir ali, espera lá, isto passa-se neste local, eu ainda não caracterizei este local. Eu, ao caracterizar este local, ao descrevê-lo, eu se calhar vou meter aqui algum presságio, alguma coisa mais para a frente. Surgiram assim no livro coisas como, por exemplo, a descrição do orfanato, onde eles moram, que foi uma parte... Não, perdão, colégio. Colégio. Tens razão, colégio. Quem ler percebe. Colégio. Essa descrição surge numa escrita quase mais clássica, quase mais... queirosiana não é, porque não chega aos calcanhares, mas a tentar cheirar a isso, percebes? Sim. Mais descritiva, não é? Mais pormenorizada. Mais pormenorizada e com ironias a pontuar lá no meio. E era uma coisa que não era suposto estar ali sequer. E depois surge precisamente para dar uma pincelada de cor. Ao colocares aquilo ali, necessariamente vais ter que dar algum outro indício que vai chegar ali antes no texto. Há uma personagem que é colocada já depois do guião estar todo feito e já depois de eu pensar que já tenho o livro feito. Antes ainda de mandar para a editora e tudo mais, há uma personagem que é a do Padre Emiliano, que surgiu já depois de tudo aquilo estar construído, porque me pareceu... Isto vai-te ajudar a ligar melhor as tramas. Isto vai-te ajudar a ligar melhor a história toda e vai-te ajudar a ser justo com isto. Até pensei que o tinhas posto para teres o equilíbrio entre o... Vamos falar um bocadinho disso, calhar. Entre o bom e o mau, não é? É precisamente por isso, porque pode haver uma... Isto agora é chato porque ainda não li o livro, mas funciona mesmo. Eu acho que tens que te preocupar em retratar a realidade e a cor da verdade é o cinzento, não é nem branco nem preto. Sim, sem dúvida. As coisas não são pristinas e imaculadas, mas também não são horríveis e infernais. Há uma mistura de tudo. Quer dizer, tu tens aqui um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o que aconteceu aos órfãos e mesmo no meio daquele negrume todo há esperança e há beleza e há ternura. Exatamente. Pronto, e mesmo nos campos de concentração era capaz de vez em quando surgir assim um ato de altruísmo que não se estava à espera. Essas coisas todas fazem parte da realidade. E tu, ao preocupar-te em seres honesto com a história, tu vais necessariamente criar matizes e coisas que a tornam mais variada e também mais imprevisível. E acho que funciona assim. Sim, sem dúvida. Olha, tu voltando ali ao orfanato, ao colégio. Tu tens personagens infantis na história, não é? Aliás, o primeiro capítulo, disseste há bocadinho em off, e é verdade, é uma espécie de homenagem aos Goonies. Sim. Um dos filmes da minha infância. Isso foi a Mami Pereira, a Maria Miguel Pereira, quando leu, mandou uma mensagem a dizer: este início parece Goonies meets Teixeira de Pascoais. e eu ri-me e fiquei muito contente e pronto. Mas sim, lá o slot, daquele mais coisa, mas sim, tem um cheirinho bom a Goonies, isto é tão elogioso como é óbvio. Mas eu diria que os dois personagens principais, que é o Miguel e o Pires, não é? Uhum. Que são órfãos, estão no tal colégio. Colégio. Não é um orfanato, é um colégio. Carregam traumas e maus tratos que nós podemos pensar um bocadinho. Isto acontecia há muitos séculos, na altura ali do Oliver Twist. Mas depois olhamos para a data, está no capítulo. Não, isto foi recente. Primeiro, porquê estes personagens? Assim, porquê que foste buscar 2 órfãos? Porquê quiseste retratar um colégio, um orfanato, desta forma?
Isso tem bases reais ou não? Não tem bases reais, quer dizer, reais no sentido de minhas não. teres pesquisa. Tuas não. Minhas não. Reais no sentido de saberes que havia orfanatos naquela altura que se calhar funcionavam daquela forma. Há lá uma referência Hoje em dia há um a certa bocadinho altura. mais controle por parte de entidades competentes no que toca Sim, a casos de acolhimento, não é? Sim. Nesta altura não sei. Sabes, eu estava a terminar de escrever o livro na altura em que saem a público os resultados daquele inquérito autorizado pela Igreja Católica sobre os casos de abuso das crianças nas instituições. E tu vais a ver onde é que aconteciam, e aconteciam desde agrupamentos de escoteiros até as escolas religiosas, em todo lado. A maldade acontece e ponto. Sim, havia, de facto, alguns orfanatos ligados a casos assim um bocadinho estranhos. Por exemplo, eu faço uma referência ao Colégio de São Fiel, a certa altura, que acho que já não funciona. Aí era um pouco diferente, eram os miúdos que saíam para cometer delitos, mas também lá dentro da própria instituição deviam acontecer coisas um bocado estranhas. É aquela história que se passa ali naquele colégio que eu criei, mas com certeza se passou em outros locais e se calhar muito menos escondidos e muito menos resguardados. Eu até tinha algum receio quando estava a descrever isto, que aquilo parecesse uma coisa muito, lá está, estavas a dizer Oliver Twist, muito datada, muito recuada no tempo, que não seria assim no ano 2004. Mas a verdade é que 2004, a brincar, já foi há 21 anos. Sim. E se essas coisas acontecem ainda agora, ainda recentemente, porque não aconteceriam aí, nessa altura, e de uma forma ainda mais complicada, e eu até abordo isso nessa altura no texto, que é, nós achávamos que a pedofilia era lá uma coisa dos belgas, não é? Eu lembro-me de aparecer aquele caso do Terru, acho eu que era o nome, e depois mais tarde do Fritz ali, e a malta lidar com aquilo quase como esses gajos são estarados lá no norte da Europa, como se essas coisas não acontecessem aqui, ao lado, como se a boca pequena não se soubesse. E muitas vezes sabia-se disto e não se fazia nada. Exatamente, e o facto dessa realidade de existir, ser... outro dia, quem é que estava a falar sobre isso? Era o Miguel Dalte, por causa dos livros dele, que, pelo menos no caso dos crimes do verão de 85, ele aborda um pouco essa questão também. Um pouco não, bastante. E é tal coisa, são coisas terríveis e são coisas horríveis, mas são coisas que existem, infelizmente. E como tal, tu imaginares exatamente o local onde aquilo acontece, podes romancear mais, romancear menos, torná-lo mais Hogwarts, menos Hogwarts, mais Oliver Twist, menos Oliver Twist. Mas a verdade é que aquilo foi de tal forma factual que ressoa nas pessoas quando elas leem. Elas entendem que aquilo pode não ter sido naquele cenário que parece a Quinta da Regaleira, mas foi num cenário qualquer que parece a cave do agrupamento de jovens não sei do quê. A verdade é que aconteceu. E aconteceu muito. E aconteceu em todo o mundo. O caso Spotlight, por exemplo. Sim, filmaço, que é uma história real. É uma história real e evidencia isso tudo. E, portanto, eu rapidamente... Era dos meus receios quando o livro saiu, atenção, que era que as pessoas dissem, por amor de Deus, alguma vez isto ia acontecer desta maneira, com uma pessoa tão vil a conduzir os destinos desta instituição. A verdade é que as pessoas reagem a isso de uma forma... sentem que está ligado com a realidade. Não, a mim, essa parte de confusão, que eu estava a ler aquilo, as passagens todas, depois vi a data, pensar, realmente foi há 20 anos, e se calhar aconteceu mesmo assim, se calhar até pior. Portanto, não achei irreal, nem realista, mas é algo que é uma das partes do livro que, sem dúvida alguma, para quem não precisa falar de pedofilia nem do seio da igreja, não é? Sim. É um dos temas mais duros que tu abordas, e lá está, abordas, acho, com realismo, como dissemos logo no início. Isto não é um livro de fantasia, nem de... E mesmo a parte do ilusionismo também tem a sua vertente importante no livro. Tens o cuidado, eu gostei disso, de explicares como é que os truques aconteceram, não é? Isso é giro, porque era suposto eu ter a consultoria do Mário Daniel, mas o Mário Daniel só conseguiu ler o meu livro já quando ele tinha saído e na véspera de o apresentar. Desculpa, Mário. Já nem usa tempo de mudar muita coisa. Mas ele adorou o livro. Agora, é giro é que eu tive que imaginar como é que aquilo se faria. Ok. Eu ia-te perguntar se havia truque assim parecido ou tiveste que... Imaginei sozinho. Ok. Imaginei sozinho. Giro foi depois falar com o Mário e ele confirmar, não, aquilo poderia realmente ter acontecido assim. Eu se calhar arranjava outra forma, não sei, mas poderia realmente ser feito assim. E dos truques que lá tens, há vários que eu gostava de fazer, só há um que eu não sei como é que faria.
Porque eu só explico um ou outro, não é? Não, sim, não explicas o maior de todos, digamos. Explico o maior de assim, todos. Que acho que é uma, que era uma- Eu estava a ler e a pensar, será que este gajo vai explicar como é que o tipo desapareceu? Tinha que ser. É que tu vais o livro todo e para mim, se fosse com fantasia, que eu gosto muito, é o meu género favorito, se fosse bem explicado também iria gostar. Mas uma das coisas que eu acho que gostei foi na parte da ilusão, da magia, foi... acho que seria preguiçoso ou seria fácil dizer, ele desapareceu porque fez assim, há magia no mundo, Exatamente. isto é um livro de realismo, mas está feito. Não, olha, isto aconteceu porque, não vou explicar agora porquê, não é? Sim, Mas sim. o teatro tem, não sei, pois explicas lá como é que eram os truques. Não, tudo isso. Sabes que eu escrevi muitos guiões para programas de magia, do Mário Daniel, dos Minutos Mágicos. E eu cheguei ao final de 3 séries sem saber fazer um truque. Tu não escreveste guiões de quê? Conta-me lá. Opa, eu escrevi guiões de muita coisa, não escrevi guiões. Olha, escrevi pouca ficção, curiosamente, lá está. Escrevi este guião e a partir daí decidi entrar para esta vida dos livros e acho que em boa hora o fiz. Mas esta história de chegar ao final de 3 séries e não saber um único truque de magia tinha a ver com o facto de eu, para escrever bem os textos que o Mário ia fazer para lançar os truques, eu tinha que estar preocupado mais com a reação que as pessoas iam ter ao ver aquilo do que necessariamente com a explicação de como é que aquilo era feito. E, portanto, para mim o que me importava era, não, tu diz-me só como é que isto começa e como é que isto acaba. Porque eu tenho que escrever os textos com o mesmo fascínio de quem vai ver. Claro, sim. Nunca me preocupei em saber como é que aquilo era feito. Mas gosto muito de magia e de ilusionismo. E vou percebendo com o passar do tempo que há muitos truques que já foram feitos antes sequer do mágico chegar ao palco. Estão preparados antes, não é? Exatamente. Explicas isso. Portanto, magia tu nunca fizeste. Nunca. Falta-te isso, então. Falta-me Eu isso. estava a ler e estava a pensar, este gajo já fez tanta coisa, então já fez magia. Eu não tenho mãos para isso, esquece. Os ilusionistas fazem com mãos o que o Ronaldinho Gaúcho fazia com os pés. Há truques que eles te estão a explicar como é que fazem aquilo. E mesmo assim tu não percebes. Tipo, fazer desaparecer uma caneta no nariz ou fazer desaparecer a caneta na hora e desaparece. E é tudo um truque de mãos, é tudo um truque de dedos. E depois eles mostram como é que fizeram e tu próprio ficas a pensar, não percebo, não sei como é que isso é possível. Só jeito de mãos, sabes? Sim, também não conseguiria jeito de mãos, também não é aqui com a minha pessoa. Não, nada. Olha, voltando um bocadinho atrás, que eu acho que é uma questão que é importante. Portanto, tu falas no teu livro de temas sociais fortes, não só pela filia, mas também com um bocadinho de bullying, um bocadinho de vingança, não é? Redes sociais também. Redes sociais e críticas parvas em redes sociais e com mensagens de ódio. Portanto, vai assim a vários temas. Como é que tu consegues equilibrar um thriller, porque isto é um thriller, não é? Portanto, essa vertente do thriller com a vertente do humanismo, digamos assim. Aqui falo aqui temas bastante sensíveis. Aqui há uns anos eu vi já não me lembro do nome do guionista, lamento, já tentei relembrar, lamento. É o Zé. Não, era um tipo australiano que aqui há uns tempos, numa conferência de conteúdos para televisão, já há muitos anos, foi quando houve aquela história do vulcão da Islândia que impediu os voos, foi nessa altura. Eu lembro-me de ver o tipo a fazer uma exposição sobre guionismo e a essa altura a dizer que o mais importante para um guionista é responder à questão What's the story really about? Sobre o que é que realmente é a história. E deu o exemplo de um filme australiano chamado The Castle, que parece uma comédia perfeitamente ridícula, etc., com as personagens muito estereotipadas e tal. E a certa altura, a meio do filme, a trama é uma companhia que quer à força criar um aeroporto em cima de um bairro e quer expulsar as pessoas dali, paga uma nota e pirem-se daqui para fora que vamos fazer aqui uma pista do aeroporto. A meio do filme há uma das personagens com um ar até bastante ridículo que se zanga e diz, não, eles não podem fazer isto é a nossa terra, nós estávamos aqui antes deles, isto não pode acontecer, não nos podemos conformar com isto. Qual é a verdadeira história? É os aborígenes da Austrália. Pois. Que já lá estavam antes, claro. Que foram dizimados, que foram expulsos, que ainda hoje a Austrália anda a pedir desculpa pelo que fez aos aborígenes, que raptava as crianças para serem adotadas por famílias brancas. Este trauma está lá e este filme, na verdade, conta essa história. E isso nunca mais me saiu da cabeça. Então, a partir do momento em que estás a escrever uma história e és livre de fazer o que queres, não estás a ter que contar a história que um cliente te está a pedir, que é uma maneira de ganhar dinheiro, não é? Mas claro. Momento em que é a tua história, eu preocupei-me em que não, isto tem que ter algo mais para lá da verdadeira história. A história é um caminho para ir dando as coisas. Agora, a ciência é, como acho eu, a ciência do alto da minha experiência de um livro. Olha como é que eu já estou a falar. Não, mas para mim a questão é, tu à medida que estás a contar a história, tu tens é que os momentos em que colocas esse género de conteúdo têm que cumprir uma função narrativa.
tu não podes abrir um parênteses para meter uma personagem no meio de um diálogo coloquial a fazer todo um relambório sobre os crimes da igreja, ou todo um relambório sobre malefícios de estar ligado demasiado tempo às redes sociais. Não podes colocar isso num lençol de texto no meio de um diálogo. Tu tens de colocar isso, às vezes, de uma forma mais eficaz, em 2 frases aqui, 2 acolá, 2 acolá, quase como um leitmotiv, se vão repetindo, e que dão no leitor a ideia de que eu estou-te a contar esta história deste diálogo, mas eu estou realmente preocupado que tu também penses nisto que eu estou para aqui a assinalar. Então, se aquilo que tu estás a colocar sobre redes sociais tem uma ligação direta sobre algo que uma personagem faz à outra, tu estás a tecer bem na história o conteúdo, vou usar uma palavra que não se adequa, mas didático. Não é didático. Tu és professor, percebes o que eu estou a dizer. O conteúdo formativo também não, porque eu não estou a dar lições a ninguém, mas tu percebes, o conteúdo mais profundo, vá. Tu queres dar... Fazer refletir. Exatamente. Queres que as pessoas pensem um bocadinho no assunto, reflitam e que se calhar até conheçam realidades que possam não estar tão despertas para elas. Isso mesmo. Ou seja, juntas isso na história, desde que isso tenha algum contributo narrativo para que a história ande. Para que o leitor sinta que está a fruir de uma história e pelo caminho está a dar por si a pensar nessas coisas, mas que não sinta que está ali a levar um pep talk ou uma ação de formação. Eu desde li os livros, acho que eu nem sequer podem ser essa, não é? Exatamente, acho que mas já apanhei alguns. Já apanhei alguns. Não, e há autores até mais consagrados que já chegaram a uma altura em que podem quase publicar o que querem, e ainda bem, trabalharam para lá chegar de certeza. Que às vezes o livro deles tem a história e para lá no meio tem lá o tal relambório. Tem lá os manifestos de vez em quando. Eu acho que isso na não ficção pode funcionar. Na ficção eu acho que nós queremos acho que o difícil às vezes é dentro da história eu quero passar esta mensagem, esta e esta. Vamos passá-la noutra história. Mas sabes o que é curioso? E isto aqui acho que foi à conversa com o Alex Couto que cheguei a esta conclusão uma vez. Às vezes tu podes fazer relambórios ou manifestos ou quer que seja, inseri-los lá no meio da história, desde que o veículo que utilizaste para o fazer seja plausível. Por exemplo, claro. no Última Ilusão, e posso dizer isto à vontade que é logo nas primeiras páginas, a altura meto lá um programa de rádio a acontecer. Até é da rádio onde eu trabalho, da Antena 1. E é uma pescadela de olho aos meus colegas, naturalmente, nomeadamente ao Rui Alves Sousa, ao Zé Carlos Trindade, são pessoas que eu gosto muito. Mas esse relambório esse programa de rádio que aparece lá no meio, que tem uma função narrativa importantíssima. Permite-me sintetizar uma data de informações sobre quem é este mágico, qual é o seu currículo. Dá logo a informação toda como fosse na rádio. Exatamente, ou seja, de uma forma muito eficaz. E se aquilo fosse inserido num diálogo normal, do género, olha, é hoje que vais ver o espetáculo do Zéfiro, aquele mágico muito conhecido que já atuou em não sei quantos sítios e que esgotou na arena não sei quê, não sei quê. Ninguém fala assim. Um programa de rádio, eles falam assim, tem a função de te informar Estão a dar a notícia. Então pronto, é um exemplo de como tu podes, às vezes, inclusive, meter esses lençóis de uma forma mais airosa. Portanto, desde o início, quando o livro ainda era um guião de cinema, já tinhas a ideia de abordar este tipo de assuntos. Veio desde da Gênesis. Okay. E o veículo de guião de cinema ajuda-te muito, porque quando escreves um guião para um filme, tu estás a pensar, não é só naquilo que os atores dizem. Tu às vezes dás didascálias sobre como é que é o plano de câmara, se há um momento de montagem gráfica, te dás uma ideia do que é a montagem gráfica, se tens assim uma vibe e lá no meio do filme decides meter informações de grafismo a aparecer, a rodear o ator, tu tens de saber descrever isso. Claro. Esses gimmicks, se calhar, ajudaram a depois ilustrar o livro de uma forma talvez um pouco diferente. Olha, tens aqui uma personagem eu gosto sempre das personagens de espaço, que é Braga, não é? Sim. A primeira é giro porque, efetivamente, grande parte das obras que se passam em Portugal tem Lisboa como pano de fundo, às vezes um bocadinho Porto, Braga, não sei se já houve alguma ou não, se houve, foram poucas de certeza. Olha, porquê Braga? Porque o teatro-circo, qual é a razão? Começou por ser uma razão quase logística okay. E depois transformou-se... Mas dizer que eu adoro Braga, é a minha segunda casa. Não, eu se quisesse fazer... Aquela cena do artista brasileiro que vem a Portugal diz, adoro Portugal, adoro os portugueses, minha família é de Fornos e Algodres. Não. Eu sou sempre muito honesto em relação a esta questão, porque a mentira tem perna curta. Começou por ser uma coisa mais logística do que outra coisa, porque eu gosto de Braga, naturalmente, gosto muito de Braga e já conhecia o Teatro Circo e acho quer a cidade, quer o teatro fascinante e já sabia de toda a beleza que ela tem, toda a profundidade histórica que ela tem, toda a complexidade que ela tem. Sobretudo, aquela ideia que eu consubstancio no livro, de que é uma jovem
jovem adolescente centenária. Sim, Ou seja, gostei dessa expressão. mas é o que aquilo é. Mistura o sorriso viçoso da miúda com o sorriso matreiro da velha, mistura os neons malucos do Generation com o granito duro e antigo das igrejas. Tem a Igreja de Santa Cruz, que eu também refiro, que é uma coisa absolutamente extraordinária em termos de imagem, que ele é uma tapeçaria, uma tapeçaria feita por golems. Aquilo uma fachada que lembra quase as igrejas da cidade do México. Pronto. Enfim, não interessa. Estou a divagar. Mas Braga começou por ser também porque, como eu estava a pensar numa coisa que fosse execuível como filme, tinha que procurar o melhor cenário possível, o mais perto possível onde seria a base de produção hipotética de quem vai fazer aquilo, que seria naturalmente no Porto, já, sendo o Teatro Circo um dos mais belos do país, tinha que ser ali. Tinha que ser aquele teatro. Depois, ao pesquisar, é que eu me apercebo, porque eu não sabia disto antes, que o teatro é feito em cima das ruínas de um convento, Sim. que havia, inclusive, é curioso que eu começo a imaginar uma maldição e só depois é que eu me apercebo que, de facto, há essa teoria da maldição. Aquilo é real, ok? Sim, as pessoas falam muito nisso, porque aquilo foi de facto feito em cima das ruínas de um convento antigo. E portanto, eu era daqueles sinais do destino, do género, não segue por um bom caminho, porque isto é suposto ser a tua história. Está a realidade a vir em teu auxílio, não é? Sim, aconteceram coisas maradas, do género eu precisar de uma festa qualquer importante dia 12 de dezembro e lá aparecem as festas de Santa Luzia, não é? Em Viana do Castelo. Eu estar à procura, dava jeito que houvesse uma lua cheia neste dia, e recuo no calendário das luas e tal. Olha, havia uma lua cheia neste dia, ou seja, uma espécie de quase sinais do destino. Também há wishful thinking aqui, não é? É como olhares para um horóscopo, não é? Vês uns quantos, de repente, este acerta mesmo, e ignoras os outros todos que não acertavam. Mas a verdade é que houve assim uma série de coincidências giras, e esta do Teatro Circo foi uma dessas. Depois é que, à medida que eu escrevia e que mais pesquisava sobre Braga e adicionava o que eu já sabia sobre a cidade, eu pude começar a juntar algo mais do que meramente aquilo que eu já sabia da cidade, os seus cheiros, as suas tonalidades, o clima frio na cara e quente nos edifícios, essas coisas todas que eu já sabia sobre a cidade, começaram a ganhar mais substância com outras coisas que eu descobria. Estas pequenos detalhes da gastronomia, a questão do Teatro Circo e da hipotética maldição lá por baixo, o Gerês, que era um sítio que eu visitava muito quando era miúdo e tinha visitado recentemente também com o meu filho e com a minha mulher. Eram memórias frescas que eu tinha e juntaram-se bem. E pronto, e depois, claro, quando escrevia sobre os monumentos, ir lá depois, vê-los de novo, acrescentar detalhes sobre o que acontece. Há um detalhe sobre o órgão da sede de Braga que está lá metido e que, lá está, eu já estava a escrever o livro, vou lá a Braga, vamos lá ter a certeza do que estás a escrever, porque tens umas ideias na tua cabeça, mas a tua memória pode atraiçoar-te. E eu, por exemplo, a saída da sede de Braga, o momento que se passa na sede de Braga, a saída da sede de Braga, há um detalhe qualquer que eles reparam lá em cima, no órgão da igreja. Isso acontece porque eu, quando já estava a escrever o livro, passo por lá, olho lá para cima e digo, espera, o que é que aquilo quer dizer em latim? E depois descubro, digo, esta frase cai que nem ginjas aqui no fecho, é um presságio. E é por isso que é muito importante. Eu digo sempre isto, sempre é fácil uma vida a mil e isto não é a nossa vida, escrever, Sim. Mas ir aos sítios é fundamental. É fundamental. Ou pelo menos escrever sobre os sítios de que melhor te lembras. Eu no segundo estou a escrever, há um autêntico périplo pelo mundo, não é? Não pode ir a todo lado, claro. Não podes ir a todo lado. Mas podes ir aos sítios que melhor conheces. E os sítios que não conheces estarem escritos de uma forma ttão controlada que pode parecer que lá estiveste. Que não é fácil também fazer isso. Que não é fácil, mas que hoje em dia é possível. Como é que eu estou a dar o exemplo? Uma coisa é tu descreveres toda uma cidade à qual não foste. Claro. Difícil. Outra coisa é tu pegares um determinado detalhe perto de uma aldeia, de um determinado sítio, e baseado nesse detalhe, mesmo que não tenhas lá estado, gizar um quadro impressionista que te meta lá. Isso podes. E escrever sobre o cheiro e falar com alguém que lá tenha estado e perguntar, olha, cheira a isto, este sítio? Vê lá se cheira a isto. Cheira a isto é ótimo. É pergunta excelente fazer às pessoas. Mas é que é importante. O perfume do Patrick Süskind sempre me fascinou porque o homem descreve os cheiros de uma maneira sublime. E tu, quando descreves os cheiros, tu metes as pessoas lá. Tu metes as pessoas na ação. Descreves cheiro, descreves temperatura, tu metes as pessoas dentro da ação. Sim, sem dúvida. E é um truque
que tu podes, mesmo não estando nos sítios, conhecendo alguém que lá tenha estado e que tenha mínimas capacidades olfativas, tu podes discutir e chegar lá. Então pronto, é isso e já não sei onde é que estou. Estás aqui na pé de mim. Braga, falámos de Braga, Falámos exatamente. de Braga. Não, isso eu acho que isso é fundamental. Aliás, eu, quando escrevo um livro, o meu objetivo, depois se consigo ou não é outra questão, é que a pessoa que está a ler, o leitor, sinta naquela cidade, ou naquela aldeia, ou naquele sítio. E às vezes... Eu ando por Salzburgo, neste que tu escreveste, Sim, mas eu não Hitler. fui a Salzburgo em 47, não é? Portanto, eu tive... Mas foste a Salzburgo. Por acaso não. Não foste? Não, Estás a gozar por comigo? acaso não fui. Aí é bem, eu ia dizer que foste. Gostava de ter ido, mas lá está, as editoras em Portugal não pagam viagens. Sim. Era excelente. Mas a pesquisa que eu fiz foi quase como se eu estivesse lá. Tive que vi tudo e mais alguma coisa, li tudo e mais alguma coisa. Mas isso é possível. Li diários de malta daquela altura que viveu lá, em que aqui e acolá escrevem ruas e brincadeiras e não sei o quê. Era mais fácil ter ido lá, mas mesmo que eu tivesse lá ido, não teria ido quando escreves um livro histórico, não vais à cidade no século XV ou no século XX. Pois não vais. Deduzes. Tens que, mas esse cenário, não é? Pintar esse cenário, estás a dizer, até quase ao nível do olfativo, pá, eu acho que é aquilo que define muitas vezes se o livro é imersivo e se o leitor depois... Sim. Eu num livro histórico gosto daqueles livros, a Idade Média, o Ken Follett, por exemplo. Sentes-te quase também no século XII. Sim. E isso eu acho que é fantástico. Sentes-te quase com peste bubónica também. Sim. Isso Estás-te a coçar-te. a coçar-te cheio de crostas. Eu acho que isso é um dos trabalhos mais difíceis que nós, enquanto escritores, temos, mas acho que o objetivo deve ser esse, não é? Eu acho que conseguiste recriar muito bem o Braga, por isso que eu até lhe chamei uma personagem. Sim. E olha, um dos melhores elogios que me fizeram, o João Faia, que é um ótimo criador de conteúdo sobre livros, ele é de Famalicão, estudou em Braga há muito tempo e foi uma coisa que ele disse. Eu digo-te uma coisa, estava nervosíssimo em relação a como é que as pessoas de Braga iam reagir ao livro. Eu estava mesmo muito nervoso com isso, porque eu tinha noção de que eu não sou de Braga, sou turista em Braga. Sim. Quando és turista nos sítios, tens uma tendência perigosa a romantizá-los demais. E quem é de lá vai perceber, este está-me a passar manteiga, percebes? Mas não, gostaram mesmo. As pessoas costumam gostar quando nós falamos daquilo que é delas, não é? Sim. Isso é sempre a dizer mal, acho, claro. Olha, ainda no domínio da originalidade, e voltando um bocadinho ali à parte dos Goonies, tens uma coisa muito gira que é uma caça ao tesouro. Sim. Não vou falar muito porque acho que é difícil falar disso sem dar grandes spoilers, mas há uma espécie de caça ao tesouro. Sim, começa com uma caça ao tesouro. O livro começa com uma caça ao tesouro, exatamente, e depois vais perceber que caça ao tesouro era essa. Sim. E tu fazes uma coisa que eu, a primeira vez que me apareceu uma página, tive que olhar para ela 2 vezes para me perceber que era aquilo. Tu em algumas páginas metes lá umas letras soltas ao calhas. No cantinho inferior. Exatamente. Que eu agora não tinha o telefone, só mostrava-te. Eu fui tirando fotografias quando isso aparecia. Isto deve querer dizer alguma coisa. E depois no fundo são pistas, não é? É um easter egg. Pronto, explica lá, sem dizeres o que é, queres falar um bocadinho sobre... Essa ideia surgiu-me para o final e eu decidi que agora em todos os livros que eu fizer vou meter uma brincadeirazinha desse género. No segundo que estou a escrever sou mais óbvio em relação a onde é que isso está, porque eu percebi que neste as pessoas gostam muito sempre dessa brincadeira, mas ou não notam sequer que ela lá está, seguem o livro até ao fim e depois não se preocupam com isso. Tem que ser um capitós, aquilo aparece. Não, ou notam e ficam obcecadas com aquilo e não descansam enquanto não percebem o que é aquilo. E às vezes falam e eu digo, não, esquece, segue o livro até ao fim. Sim, tu podes ler o livro sem ligares nenhuma àquilo. Isso, e no final preocupas-te com isso. Isso é simples, isso é um easter egg só. É só uma brincadeirazinha no final. Que é a mensagem de um Miguel para o outro. Não vou dizer o que é, mas está relacionado com um código que a essa altura o Miguel tem, não é? É uma maneira que ele tem de escrever, uma cifra que ele usa para codificar as coisas e que até tenta ensinar ao amigo e que tem a ver com a 12ª letra da 24ª linha. Sim, isso aparece no final. Aparece lá. E, portanto, se cada vez que aparece esse códigozinho for a 12ª letra da 24ª linha, encontrou aí a chave... Dessa página. Okay. Pronto, posso dizer aqui cifra de César. Pronto, com estas informações já devem lá chegar. Houve gente que resolveu aquilo sozinho. Olha, a Anabela Lopes leu e
a autora do Nas Minhas Mãos a Morte, excelente livro. Ela leu e foi logo aos códigos e resolveu e não sei o quê, e ficou toda contente e tal, e foi das primeiras, eu pensei, epá, espera lá, isto vai ser assim tão rápido, eles vão ser assim todos tão rápidos. Não é fácil, não te preocupes. Outras pessoas ficaram completamente, mas o que é isto? E para que é que isto serve? E eu posso ler. Tenho amigos meus que jogam Dungeons and Dragons, eu jogo com eles, e são tão obcecados por enigmas. Saudades que de jogar Dungeons and Dragons. Bastante. E eles são obcecados por enigmas e, portanto, tipo, não avançavam enquanto não li. Eu esquece essa porcaria, lê o livro até ao fim e depois preocupas-te com isso. Mas é só um easter egg, mas é uma brincadeirazinha gira. Olha, já falaste aqui 3 vezes, acho eu, do teu próximo. Era isso que eu queria perguntar para acabar. Ok. Pronto, vai ter uma mensagenzinha também, um easter eggs lá no meio. Vai. O que é que tu nos podes contar, Pedro, sobre o teu próximo livro? Fazendo a devida ressalva que ainda resta saber o que é que a minha editora acha do livro, porque à data que estamos a gravar isto... Parecendo que não é importante, não é? Sim. Há o risco dela dizer, Pedro, escreve outro, isto não dá. Mas eu estou a dizer isto com um mínimo de confiança porque tenho os meus beta readers e já leram, e inclusive algumas colegas minhas escritoras já leram ou estão a ler, e o feedback que eu tenho permite-me dizer isto com alguma confiança. A minha editora, penso eu, poderá achar piada aquilo. Se não achar, olha, pronto, isto fica para os anais da história como um momento de excessiva autoconfiança. Mas é um livro que se passa no futuro. Eu vou tentar variar muito de livro para livro o género que estou a fazer. Terá sempre um live de thriller, sempre, porque estou numa chancela... Bem, agora é tudo Penguin, não é? Mas estou numa chancela que de certa forma me leva a pensar assim, em thriller, e é um bom veículo thriller. Me permite criar ali umas tensões porreiras onde as emoções das personagens vêm mais ao de cima. E aquilo passa-se no futuro, passa-se no ano 2075. E, portanto, eu estive a imaginar como é que vai ser o mundo nessa altura com base no caminho que estamos a trilhar agora. Tu já tens experiência de imaginar futuros, não é? Sim, o meu mãe passa em 2099 e foi isso que eu fiz. Peguei em relatórios científicos, projeções científicas reais, e tentei criar uma sociedade que é futurista e é distópica, mas que infelizmente pode não ser tão distópica assim. Eu fiz exatamente o mesmo exercício. Eu ainda não li o meio, mas imagino que, tal como tu, não cheguei a um lugar bonito. Não, de todo. Quer em termos ambientais, o planeta temos de sustentabilidade, mas também em termos humanos, em termos de gestão de pessoas, de liderança, de valores, de entreajuda, essas coisas todas que parecem que não são importantes. É disso que se trata. Eu, no livro, tento responder a uma questão, em primeiro lugar, que é: e se as máquinas quiserem aprender a ter fé? Isto, para mim, é um pouco uma premissa base do livro. O livro passa-se entre dois planetas, entre a Terra e outro, e passa-se em vários locais do nosso planeta também, e caracteriza muito a sociedade, como eu imagino nessa altura, seguindo o rumo que as coisas estão a seguir agora. E essencialmente preocupa-se muito com a questão da inteligência artificial, com o impacto que isso tem na nossa vida, mas é sobretudo um livro sobre humanidade, sobre o que é que na verdade nos torna humanos, onde é que pode residir a nossa esperança de nos mantermos humanos quando todos os sinais que nós temos neste momento apontam para um mundo totalmente desumanizado. Desumanizado, individualizado, em que a malta não pensa. Exatamente. Quem não pensa também não sente, acho em que a malta escolhe viver numa realidade fabricada de acordo unicamente com os seus desejos, os seus prazeres e os seus egoísmos. Isto para mim é o mais terrível que está a acontecer. Eu sei que há uma tendência catastrofista quando um gajo chega a uma certa idade de pensar, epá, isto está aí por um caminho que eu não gosto. Já os meus pais diziam isso no meu tempo e os pais deles antes deles. Mas eu estou a ver uma coisa a acontecer que nunca vi ao longo da história. Porque a nível político, uma certa deriva populista ou um certo esquecimento dos valores democráticos, etc., já aconteceu. É cíclico. Eu espero é que não chegue aos níveis que chegou nos anos 40, não é? Exato. Em vários pontos do mundo, 30, 40. Mas sim, infelizmente a malta tende a esquecer-se do que... E somos mais esquecidos, esquecemos mais depressa do que devíamos. Mas para mim a questão grave não se prende com o ciclo político. Isso de facto é mais cíclico do que a gente pensa, porque a democracia tende a apodrecer um bocado a partir do momento em que as pessoas a tomam por garantida. E isso acontece ao fim de algum tempo. A mim o que me preocupa é a profunda desumanização em que estamos a incorrer a partir do momento em que entregamos demasiado a sistemas que são cada vez menos humanos a grande parte das coisas que nos faziam humanos. A convivência, o encontro com o outro,
a capacidade de criar, a capacidade de ler e discorrer sobre assuntos. Nós estamos a entregar demasiado disso a algoritmos e a máquinas e não estamos a dar conta disso. De todas as distopias que eu vi até hoje, talvez a mais certeira de todas seja o Wall-E, Sim. da Pixar. Fizeste alguma voz nesse filme? Não fiz nenhuma, ainda não fazia dobragens na altura, mas também não havia tantas vozes para fazer aí, na verdade. Não, era o Pio Pio. Mas o Wall-E para mim acerta em cheio por uma razão muito simples. É colorido. Este novo livro, eu posso dizer uma coisa, quer dizer, até lá se calhar ainda leva alguma mudança editorial, mas portanto não vou dizer exatamente como ia dizer, mas sei que é uma frase-chave, que lá vai estar. O apocalipse será colorido. E o Wall-E dá-me essa impressão, porque tu vês toda aquela gente contente por viver assim. Pois. Exilada de um planeta destruído, Não conheço outra realidade. completamente fechada num mundo artificial, em que é fruição, prazer e mais nada. No fundo, o Wall-E é uma ótima maneira de fantasiar sobre o admirável mundo novo do Aldous Huxley. Sim, sem dúvida alguma. Acaba por ser um pouco isso. E pronto, e eu tentei fazer as coisas um bocado dessa maneira. Pá, eu acho que essas tuas preocupações partilho-as a 100%. Também me sinto às vezes um bocadinho, pá, será que já estou a entrar na terceira idade, portanto já tenho esta visão mais catastrofista do mundo. Pode ser um bocadinho também por aí, mas a verdade, pá, e digo-te agora enquanto professor, portanto eu tenho todos os anos 400 e tal alunos, já dou aulas há uns anos, pá, e noto neles, eles não são piores miúdos, não são piores pessoas, mas questionam menos, pensam menos, trabalham menos, têm mais aquela coisa de eles terem que ler um texto, tirar uma ideia, tirar uma conclusão. Se a conclusão não tiver escarrapachada no texto, tiverem que pensar um bocadinho como é que chegam à resposta da pergunta, e esse setor dá muito trabalho, não querem. Afetivamente são bons miúdos, mas... Os valores, Sim. há bons e maus em todo sempre, não é? Mas estão-se a dar pouca conta de que as coisas dão trabalho. E dar trabalho é importante. A frustração, o não conseguir fazer, o ter que fazer melhor para a próxima. Exato. O receber um ralhete construtivo. Tens miúdos hoje em dia que não querem, não sabem. Um trabalho de pesquisa que é suposto... O trabalho de pesquisa não serve para o professor aprender sobre aquela personagem que estamos a pedir, nós já sabemos. Serve para eles perceberem como é que se pesquisa, como é que se lê coisas, como é que eu tiro ideias do que li, como é que eu retiro conclusões. Exato. Ter pensamento crítico sobre aquilo que li. E não era o ChatGPT faz um trabalho de 3 páginas sobre o 25 de Abril. Enter. E escreve em linguagem de aluno de 9º ano. Enter. Isto dá para fazer. Exato. Aliás, eu, se quisesse, não experimento, por acaso que eu experimentei, porque aliás consigo, por inteligência artificial, fazer este episódio, olha, faz um episódio com o Pedro Miguel Ribeiro, imagina que é ele. E se calhar tem que ser uma coisa mais ou menos até parecida com o que estamos aqui a fazer. Sim, talvez. Não seria igual, não seria igual. Falta a parte humana, não é? E falta aqui olha, os prejuízos já dissemos entretanto, não é? Sim. Que é que se calhar é o que dá um bocadinho de cor a isto tudo. Sim. E é também um bocadinho, se calhar, por isso que eu gosto de fazer isto presencialmente. Porque uma coisa é olhar para ti, estamos aqui ao lado um do outro, outra coisa é olhar para um ecrã e eu acho que é diferente sempre. Claro. Mas partilho sem dúvida alguma essa preocupação. Acho que o livro pode ser muito importante para nos fazer pensar um bocadinho. Eu acho que livros que nos façam pensar é sempre bom, Sim. mas também quem lê estes livros é quem se calhar precisa menos de os ler, digamos assim. Eu não sei, eu estou a notar é sempre bom ler. Eu estou a notar que as coisas são muito abrangentes. Eu não estava à espera, sinceramente, de encontrar uma reserva tão grande de otimismo neste mundo dos livros. Não estava. Não estava à espera que a comunidade que puxa por nós fosse tão boa e tão grande e tão proativa. Que nos últimos anos cresceu significativamente e tens mal a ler um bocadinho de tudo, que é muito fixe. Que houvesse tanto booktalker, às vezes miúdos de 20 anos, 22, 23, mas que realmente percebem do que estão a falar. Sim, sem dúvida. Não é só aquela cena, vou cumprir o meu objetivo de 1000 páginas como se fosse de ginásio. Não, eles sabem realmente o que estão a falar e quando é uma opinião, ela é consubstanciada, ela faz sentido, aconselham com conteúdo, pesquisam, fazem... Isto eu estou a encontrar e não fazia ideia de que era realmente assim. Ainda dá para a gente se surpreender com as coisas boas. E claro este meio deu-me isso, deu-me uma enorme reserva de otimismo. Aquilo que eu tiro desta... Aliás, acho que a inteligência artificial é muito boa, tal como são as redes sociais e como é isso tudo. Tem que ser regulado, legislado e ter-se muito cuidado, pessoalmente, quando se fala de crianças, não é? E o que eu noto, às vezes, lá está uma vez mais em miúdos, é que tens aqueles que fazem, que pensam, que pesquisam, que sabem, depois destacam-se a muito dos outros que deixaram de fazer isso. Portanto, olha, pais que nos ouçam, ou tios, ou avô, seja o que for,
Nós, às vezes há pais que para despachar dizem as respostas aos miúdos de trabalhos de casa. Não é isso Sim. que se quer. É melhor eles levarem aquilo tudo errado, foram eles que fizeram. Isso. Digo-lhes sempre isso. A professora está em branco porque não sabia. Não, faz. Se estiver errado, nós vamos corrigir a seguir. Sim. É para isso serve a aula. Agora, temos é que errar e tentar fazer, tentar pensar. Sim. E, olha, um livro que nos faça pensar, e o teu, esta última ilusão, faz pensar um bocadinho. Obrigado. Faz refletir um bocadinho sobre a condição humana, no fundo. Porque não é só a questão da igreja, há outras questões de vingança e vinganças de anos e anos, não é? Sim. Pá, Ficou a fermentar. exatamente, que não faz sentido de deixar as coisas chegar àquele ponto. Se calhar não é? Acho que esses livros são importantes. Está um bocadinho na moda as leituras light, em que lemos e depois acabamos de ler e parece que nos esquecemos daquilo tudo. Eu acho que livros como o teu, que lemos e depois fica aqui qualquer coisa, e se calhar eu de certeza daqui a 10 anos posso não ter voltado a ler o livro, mas lembro, não, a última ilusão foi aquele do mágico, do último que desapareceu no seu último espetáculo, e tem aquela mensagem social, ou aquelas mensagens sociais que ficaram aqui e ficou aqui qualquer coisa. Pá, eu acho que isso não é necessariamente uma função nossa, mas os livros que conseguem fazer isso, eu acho que são importantes e é importante falar deles. Bem, eu agora vou para um buraquinho, porque eu estive a ouvir estas coisas e estou aqui de coração derretido. Buraquinho já estás, pá. A minha casa é um buraco. Pronto, olha, Pedro, se queres dizer mais alguma coisa, obrigado por esse pequenino desvendar de véu da tua próxima obra, que me parece genuinamente importante. Espero que venha a luz do dia rapidamente. E olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu quero só despedir-te das pessoas. Eu quero com a voz só do Spider-Man. agradecer-te imenso. Despedir-me das pessoas com uma voz coloquial, de lâmina de barbear com gel, mais suave para a sua pele. Mas antes disso... Também és tu que fazes publicidade à Gillette? Não, mas faço algumas publicidades. Por acaso faço um produto de limpeza com uma voz assim, que é uma personagem que eles puseram lá a fazer. Faço alguma publicidade. Eu gosto muito do teu alcance vocal. Sabes que é giro, porque nós temos aí um grupo de amigos que escrevem. Foi uma iniciativa da Filipe Amorim, muito gira. E nós, ao passar de algum tempo, trocamos muitas mensagens e a certa altura começam a rodar os áudios, não é? E os áudios que eu faço é sempre em personagens, só mesmo para bandalhar. Excelente, acho ótimo. Desde o Ljubomir Stanisic, que está assim a falar de crítica, quando estamos a falar do que vamos comer, começa um gajo assim a falar desta maneira, a certa altura. Vais comer isso porquê, pá? Isso é uma porcaria, pá. Se estivesses na guerra como eu tive, pá, ter que comer bosta de boi ali, temperada com cogumelos do campo, isso é que sabes o que é cozinhar com nada, sabes nada, pá. Não sei, pronto, esse género de brincadeiras, às vezes rolam esses áudios. Só que fazer uma pausa, eu acho que a expressão bosta de boi temperada com cogumelos eleva este podcast a todo um novo nível cultural e literário. Nunca deixou tão baixo. Olha, obrigado. Não, obrigado, pá. Agora estou todo derretido. Mas tenho, fora dessas brincadeiras, tenho-te a agradecer imenso e reforçar. Já tinha muita curiosidade em ler Os Bastardos de Hitler, só tinha ouvido coisas boas e só tinha lido coisas boas, e no Goodreads também, parecendo também um bom barómetro, também estava com a ideia que ia encontrar algo especial e encontrei. E falando de livros que fazem pensar, este também faz pensar muito e sobretudo faz pensar, lá está, num detalhe da história da humanidade em que pouca gente pensa e que é tão profundo, e nota-se mesmo que vem de um pai e de um professor o que está ali escrito, porque nota-se uma ternura séria e uma candura realista que consegue casar com o clima terrível em que aquilo se desenrola, e a história carrega-nos mesmo muito, e é muito giro ver miúdos a falar como miúdos, mas sem que se tenha ali uma abordagem paternalista ou demasiado algodão doce. O livro está de facto muito equilibrado e muito bom. E ainda só vou a meio, atenção, vou acabar de ler daqui a 2 dias. Ler essa opinião... Muda. Mas está afinal era mau! Cagando a merda. Não, mas obrigado. E voltando à parte da história cíclica, o que se passa com esses miúdos pós-Segunda Guerra Mundial, se quando formos estudar um bocadinho melhor, se calhar não é tão diferente do que se passa nas outras zonas do planeta hoje. Exato. Pronto, infelizmente. Infelizmente. Portanto, que sirva para também termos essa perspectiva, que eu acho que é importante. Acho que a maior parte de nós sabe um bocadinho sobre muita coisa, mas sabe pouco sobre essas coisas. Isso. Sabemos o que é aquecimento global. Agora, consequências profundas e o que é que está a acontecer, o que é que se está a fazer, que não está, não sabemos muito. A guerra é má, sabemos que não queremos que haja a guerra, mas consequências reais e o que está a acontecer. Portanto, eu acho que a leitura também serve um bocadinho para isso, para nos dar um conhecimento mais, dar-nos mais mundo de evidência, não é? Sim. Acho que aqueles livros que nós acabamos de ler sentimos um bocadinho mais, não vou dizer mais cultos, que se calhar um bocadinho coisa, mas mais cheios, vá. Os livros essencialmente têm que nos espevitar para nós sermos autocríticos em relação à nossa própria natureza e, sobretudo, sem dúvida. fazer-nos pensar sobre a capacidade que nós temos tanto do melhor como do pior. Os anjos, os demónios, somos nós. Somos sempre nós.
sem dúvida alguma. E dadas as verdadeiras condições de temperatura e pressão, nós podemos todos descambar para o péssimo. E é bom que saibamos evitar isso. Sim, aliás, há várias teorias cataclistas da sociedade, esperemos que sejam todas erradas, como é óbvio. Sim. Olha, Pedro, obrigadíssimo. Acho que devias despedir das pessoas com a voz daquele mauzão do Gru. Do Balthazar Brett? Acho que foi a que eu gostei mais. Gostei de todas. Pode ser. Vamos estourar o microfone. Boa, força. Desde logo, obrigado por teres vindo, obrigado à malta do Oressa por mais um episódio, e agora vamos ficar com Pedro Miguel Ribeiro a interpretar o clássico vilão de Gru 3. Disse certo? Balthazar Brett. Força, então espete lá. Gostaram do episódio? Gostaram? É bom que tenham gostado! Esteve cá o maior! Esteve cá o mais magnífico! E se vocês não gostaram, são burros! Burros, ouviram? E eu vou fazer com que todos vocês gostem se não gostaram! Eu vou a vossas casas e obrigar-vos a gostar! Um por um! Nem que seja a última coisa que eu faça! Excelente, Pedro. Muito obrigado. E acho que a ideia que fica, e para fechar o episódio em grande, que é quem não gostar é burro. Pronto. Despeço-me de todos vocês. E se não gostarem, digam qualquer coisa, que nós temos aqui um nome para vos chamar, está bem? Um beijinho, um abraço e até uma próxima.